Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um dia do nosso Retiro Quaresmal. Vamos iniciar com o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que este. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade, é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é o melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como nós vemos falando durante esses outros dias do nosso retiro quaresmal, Jesus hoje vem novamente nos fazer um apelo. Ele vem novamente nos lembrar que ele resume toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Respeitar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus acima de tudo. Sempre que nós formos fazer alguma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que olhar e pensar: é isso que Deus quer de mim? É isso que Deus pediu que eu fizesse? É isso que Deus deixou na lei que eu tinha que fazer? O que eu vou fazer vai prejudicar alguém? O que eu vou fazer vai contra algum dos 10 mandamentos? Se a resposta para todas essas perguntas for não, e a resposta para a pergunta: é isso que Deus quer de mim? É isso que Ele pede que eu faça? For sim, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que fazer o nosso melhor. Porque sim, Deus nos colocou ali naquele caminho, Deus nos colocou ali naquela situação para que nós pudéssemos fazer a diferença, para que nós pudéssemos apresentar àquelas pessoas que ali precisavam que Ele é o caminho correto, que Ele é a salvação, que Ele é a misericórdia, que Ele é o Deus da vida, e demonstrarmos que Ele nos ama. Agora, se essas perguntas que nós respondemos vai contra os 10 mandamentos, vai contra o respeito para com o outro, nós estamos errados, meus irmãos. O mundo hoje vive um erro enorme, que é: ou você aceita o que eu falo, ou você está errado. Mas, meu irmão, aquilo que você está falando me respeitando? Ou será que somente eu tenho que te respeitar e você não precisa me respeitar? Será que nós já paramos para ver isso? Que nós estamos querendo criar novas leis, querendo criar novas regras, sendo que nós precisamos unicamente cumprir aquilo que Jesus está nos pedindo, meus irmãos. Que amemos uns aos outros como nós nos amamos. Se eu me amo, eu vou me cuidar. Eu vou no médico, eu vou tomar um remédio quando necessário. Se for preciso eu ficar de repouso, eu vou ficar. Então, se eu me amo a tal ponto de me cuidar, eu tenho que amar o meu irmão a ponto de cuidar do meu irmão também. A gente vê hoje muitas pessoas, moradores de ruas, que quando passam por nós e pedem um real que seja para eles poder comprar um café, quantas pessoas viram o rosto? Ou então, a gente está ali no almoço, no domingo, com aquele monte de comida feita, passa uma pessoa na rua, mexendo na lixeira, procurando alguma coisa,
Nós vemos que aquela pessoa está com fome e nós não damos um prato de comida para aquela pessoa. Quantas vezes nós não vemos crianças brincando, fazendo um malabarismo nos faróis para poder ganhar um pouquinho de dinheiro, para poder levar para casa, para comprar comida para os seus 5, 6, 7, 8 irmãos. E muitas vezes o que nós fazemos quando nós estamos parados no farol, fechamos o vidro. Isso não é amar ao próximo, meus irmãos. Isso é se preocupar somente comigo mesmo. Se eu tenho ali aquele prato de comida, porque eu não dou a quem precisa. Se eu tenho aquela roupa que está ali sobrando, porque eu não dou a quem tem necessidade. Se eu sei que tem alguém da minha comunidade que parou de ir porque está doente, porque eu não vou fazer uma visita. Tá certo, nós estamos numa pandemia agora, não podemos fazer visita, mas quando nós pudermos, por que eu não vou visitar? Se tem uma família que perdeu um ente querido, por que eu não vou lá visitar, dar o apoio, dar a força que aquela família precisa? Às vezes aquela pessoa que morreu era o responsável por levar a família inteira para a igreja. Por que que nós não assumimos esse posto? Por que nós não damos essa força? Por que será que quando uma família tem alguém que vai preso, nós não vamos na casa dessa pessoa falar: ô meu irmão, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Você quer uma ajuda? Você quer que eu te acompanhe numa visita? Você quer que eu vá com você numa visita e lá a gente converse para que essa pessoa mude? Ao invés dela continuar no caminho errado, que ela volte para o caminho de Deus. É isso que nós precisamos fazer, é essa demonstração de carinho, é essa demonstração de amor que nós precisamos. Nós não precisamos ficar olhando e falar: nossa, mas do jeito que o mundo está não vai dar certo, a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Nós temos que mudar a nós mesmos. Enquanto nós não mudarmos a nossa fé, enquanto nós não mudarmos o nosso coração, enquanto nós não mudarmos o nosso respeito, enquanto nós não mudarmos o jeito em que nós amamos as pessoas, nada será diferente, meus irmãos. Pode entrar e sair pessoas na nossa vida e será sempre a mesma coisa, e será sempre a mesma situação, e será sempre o mesmo caminho, os mesmos erros, as mesmas coisas que a gente vai falar. Nós não iremos mudar em nada. Nós não iremos fazer nada de diferente. Nós faremos sempre a mesma coisa. E não adianta, meus irmãos. Se nós já fizemos uma vez e não deu certo, fazer a segunda, fazer a terceira, fazer a quarta, não é sinal de mudança. É sinal de que o meu coração está tão duro que eu não vejo o que está errado. Se eu olho para uma família que mora embaixo da ponte, que tem um filho passando fome, que tem uma mãe que não sabe o que fazer mais para dar de comida, que tem um pai que está revirando lata de lixo para poder achar uma comida estragada para dar para o filho não morrer de fome, e aquilo não me comove, é o meu coração que está duro, meus irmãos e minhas irmãs. É o nosso coração que esqueceu de olhar para a cruz e ver aquele Jesus flagelado, e ver aquele Jesus com a coroa de espinho na cabeça, e ver aquele Jesus com pregos nos pulsos e nos pés, morrendo a cada segundo com o peso do próprio corpo, esmagando o pulmão. Nós não temos... Quando nós falamos assim, nós pensamos: nossa, coitado de Jesus, sofreu tanto. Só que se nós pararmos, o mesmo que Jesus sofreu, nós temos outras pessoas sofrendo hoje. E o que o nosso coração está falando? Ah, não é problema meu, a minha parte eu faço. Será que nós estamos fazendo mesmo a nossa parte? Será que nós estamos preocupados realmente com esse amor que o Evangelho nos fala? Será que nós estamos realmente preocupados em estar ali, junto de Deus, junto daqueles que precisam, junto da misericórdia divina, preocupados em mudar esse mundo que só está levando para a perdição?
Ou será que nós estamos preocupados em manter a nossa casinha bonitinha, manter as nossas coisinhas em ordem? Não que nós não devemos cuidar da nossa casa, não que nós não devemos ter as nossas coisas em ordem, nós devemos sim. Deus nos capacita para isso. Só que Ele também nos pede, cuide daqueles que sofrem. Cuide, tenha compaixão para com o irmão. Se o meu vizinho está ali fazendo uma mudança e eu estou em casa naquele dia, por que não ajudar? Não é ajudar porque no final da mudança ele vai fazer um almoço e vai me chamar. Não, não é isso. É ajudar por ajudar mesmo, porque aquela pessoa está precisando. Se o meu vizinho vai bater uma laje no sábado ali de manhã, vizinho, você vai bater uma laje? Eu vou. Me chama. Que hora que você vai começar? Ah, vou começar às 7 horas da manhã. Não, tá bom, vou te ajudar, tá? Ah, mas eu não tenho, olha, eu não vou conseguir fazer nada depois da laje. Não, não precisa fazer não. Eu vou te ajudar. Eu estou ofertando a minha ajuda para você. Estou ofertando a minha ajuda de coração. Fique em paz. Você não vai fazer nada, não tem problema. A gente acabou a laje, acabou. A gente vai cada um para sua casa, tomar um banho, descansar, curtir o resto do dia. É isso que Jesus nos pede, meus irmãos. Se a gente vê uma pessoa passando uma necessidade, não é nós ficarmos olhando assim, nossa, coitadinho, tá passando necessidade, né? Ah, mas que a prefeitura se vire lá e arruma alguma coisa para ele. Não, se nós estamos vendo, muitas vezes nós vemos o que governadores, o que governantes não veem. Se nós estamos vendo e nós temos condição de ajudar, a gente pode não ter ali na nossa casa tudo que aquela pessoa precisa, mas você conversa com o vizinho, você conversa com o parente, você conversa com um amigo. Ó, eu vi uma família assim que o marido ficou desempregado agora por causa da pandemia, tem um filho pequeno, a mulher não está conseguindo trabalhar ainda, também não consegue trabalhar. Eles estão passando necessidade, vamos fazer uma cesta básica. Eu já peguei aqui 1 quilo de arroz, 2 quilos de feijão. Eu vou te doar 3 latas de óleo, eu vou te doar 1 quilo de açúcar, eu vou te doar 1 litro de leite, isso, aquilo, outro. A gente faz uma cesta e leva para aquela família que precisa. É isso que Jesus pede de cada um de nós. É esse amor que Jesus pede de cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs. Nós não podemos deixar isso morrer. Nós temos que lutar contra o mundo, porque o mundo fala exatamente o contrário. O mundo fala, eu que cuide do meu, e os outros, cada um que se vire. Não é isso, meus irmãos. Nós temos que cuidar do nosso? Sim, nós temos que cuidar do nosso, mas também nós temos que cuidar das pessoas que precisam. Muitas vezes, nós somos reflexo daquilo que nós temos no nosso coração. Se nós temos um coração amargurado, se nós temos um coração de pedra, nós vamos ter atitudes de pedra. Nós vamos ver a coisa mal feita passar na nossa frente, nós vamos olhar, não tem nada a ver com isso. E não é assim. Se eu estou vendo a coisa errada sendo feita, o que eu posso fazer para corrigir? Se meu irmão está fazendo algo de errado, irmão, vem cá. Você está fazendo isso de errado, não é assim, é assim, assado. Você tem que respeitar outra pessoa, você tem que respeitar o irmão por causa disso. Jesus pediu isso. Jesus pediu que nós amássemos uns aos outros. Ele amou até mesmo aquelas pessoas que crucificaram Ele. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que demonstrar para essas pessoas. É isso que nós temos que demonstrar para o mundo, meus irmãos. Jesus coloca cada um na nossa vida em um determinado momento, porque aquela pessoa precisa de ajuda, ou porque nós precisamos de ajuda. Quantas vezes nós estamos nos perdendo e Jesus coloca uma pessoa que vai fazer com que nós voltemos para a igreja por algum motivo, nós voltemos para o caminho da salvação por algum motivo, porque aquela pessoa indicou alguma coisa, porque aquela pessoa ensinou alguma outra coisa. Quantas vezes nós estamos ali perdidos sem saber como rezar direito e vem um irmão e fala, irmão, vamos rezar? Ah, vamos. Mas você me ensina? Porque não sei se eu sei rezar direito. Não, vamos lá, é só você se ajoelhar, falar do que você sente no seu coração, o que Deus quer ouvir. É essa a sua oração. Quantas vezes já não fizeram isso conosco? Se nós chegamos aonde nós chegamos hoje, é porque alguém nos ensinou a rezar e nós rezamos a Deus, pedimos e Ele nos atendeu. Só que nós precisamos ensinar isso para quem? Para os nossos filhos.
Nós precisamos ensinar isso para os nossos netos. Nós precisamos ensinar isso para os nossos jovens. Nós precisamos ensinar isso para os nossos adultos. Nós precisamos ensinar isso para os nossos idosos. Porque muita coisa acontece na nossa vida. O mundo coloca muita dificuldade na nossa vida. Quantos de nós não tem dificuldade de tirar 5 minutos para rezar no nosso dia? Quantos de nós não tem dificuldade de conseguir tirar um tempo para rezar o terço? Quantos de nós não temos dificuldade de tirar um tempinho no nosso dia a dia para poder falar com Deus? O mundo está tirando esse tempo de nós. O mundo está fazendo com que nós peguemos tantas coisas para fazer que muitas vezes nós esquecemos de rezar. Mas nós temos que fazer exatamente o contrário, meus irmãos. Nós temos que deixar esses ensinamentos do mundo de lado, não deixar o que nós temos que fazer de lado, mas sim deixar os ensinamentos do mundo de lado e pararmos, planejarmos nosso dia e pensar: hoje eu vou rezar por 5 minutos. Hoje eu vou rezar por 2 minutos. Eu vou olhar para o céu e vou falar: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por mim. É uma oração, se for feita de coração, meu irmão. E se nós pegarmos essa oração e nós ensinarmos uma outra pessoa a rezar, ela vai ensinar uma outra, ela vai ensinar uma outra, que vai ensinar outra, que vai ensinar outra, que vai ensinar outra, que vai ensinar outra. E quando nós formos ver, todo mundo já está tirando seu tempinho para rezar. Todo mundo já está tirando o seu tempo para olhar para aquele irmão que precisa. Todo mundo já está indo lá: irmão, eu vim aqui ontem, você não estava bem, você está melhor hoje? Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Nós iremos, assim como o Evangelho nos diz, nós iremos ter esse amor, nós iremos ter essa misericórdia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós amemos uns aos outros do fundo do nosso coração, que nós realmente desejemos esse amor a todos aqueles que precisam. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos um bom dia e uma excelente semana.